Vamos orar pela serva do Senhor. Pai, está aqui a tua filha. Senhor, obrigado, Senhor, porque ela sempre está disposta, Senhor. E nós queremos abençoar a tua serva esta noite. Usa ela com graça, com ousadia, com unção, com autoridade. Senhor, toma ela em tuas mãos, que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela, que ela transmita com a tua graça, Senhor, com a tua unção esta noite. Toma o domínio deste lugar e faz aquilo que o Senhor deseja fazer nos corações e nas mentes aqui, esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero liberar as crianças, para o berçário ali. Pode ir lá para trás, tá bom? A paz do Senhor, igreja. Permaneça de pé, por favor, para a gente ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor está em Gálatas. Gálatas, capítulo 6, dos versículos 7 ao 10. Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao 10. Quem encontrou diz amém. Vocês podem ajudar um ao outro se o irmão do seu lado está tendo dificuldade para encontrar. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao 10, diz assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Se você voltar um pouquinho para trás, nós vamos para Gálatas 5, a partir do versículo 19. Porque aqui em Gálatas 6 fala que quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aqui em Gálatas 5, a partir do versículo 19, diz que as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões ou disputa, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A carne aqui fala sobre a nossa natureza humana pecaminosa. Ela é inimiga de Deus. Mas aqui continua dizendo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, ou ser amável, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Agora vocês podem se assentar. Nós sabemos que uma das coisas que Jesus chama a gente para fazer depois que Ele nos salva é criar esse fruto do Espírito. Nós recebemos uma nova natureza. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós decidimos andar com Jesus, a nossa natureza humana pecaminosa precisa de ser transformada nessa nova natureza de Cristo. E nós somos como plantações do Senhor, somos como árvores do Senhor. E cada árvore, ela dá o seu fruto. E aquilo que você semeia, você colhe. Agora, como a nossa natureza humana, a nossa natureza natural é pecaminosa, ela produz coisas ruins, nós precisamos de estar com o Senhor para poder produzir coisas boas. E quando nós estamos perto do Senhor, não é que a gente faz com que Ele seja bom ou amável,
Mas, porque o Senhor já é totalmente bom, Ele já é totalmente amável. Mas quando a gente anda com o Senhor, quando a gente se alimenta do Senhor, nós nos tornamos esse bom e amável, assim como é o Senhor Jesus. E enquanto nós estamos resistindo a sermos realmente plantados na vinha do Senhor, infelizmente os frutos que a gente produz é ruim. Mas depois que a gente passa a ser ali uma árvore plantada na vinha do Senhor, os nossos frutos, o Senhor Ele pode arrancar as raízes velhas, as raízes podres, as raízes realmente que não pertencem ali àquela árvore, que não vai fazer nenhuma coisa boa sair dali. O Senhor Ele pode arrancar aquilo e começar uma nova plantação, se a gente deixar. E nós somos chamados para andar segundo essa nova natureza em Cristo, crucificando a carne. Infelizmente, se a gente vê que essas obras da carne são mais fortes do que a vida pelo Espírito, do que essas virtudes do Espírito, isso significa que nós estamos realmente, a carne está mais forte e nós precisamos de crucificá-la. Nós precisamos de fazer ela ficar um pouco mais fraca. Porque nós precisamos de realmente matar a nossa carne, a nossa humanidade pecaminosa, que não sai nada bom, para poder começar realmente a dar bons frutos. Nós precisamos de semear, assim como a palavra diz, se você semeia, você vai colher. Então, a partir da hora que nós recebemos essa nova natureza, onde nós recebemos essas virtudes que podem ser nossas, se nós estamos em Deus verdadeiramente, a partir dali nós podemos semear. Nós podemos semear amor e dali a gente vai colher amor. Nós podemos semear a bondade e ali a gente vai colher aquela bondade. Sabe, quando você tem um fruto, imagina, eu vou usar uma maçã. Quando você tem uma maçã, para você pegar aquela maçã e esconder ela, colocar ela em algum lugar, isso seria inútil, porque aquela maçã ela vai apodrecer e ela não vai ter uso nenhum depois. Mas se você pegar aquela maçã e você corta ela e você começa a se alimentar dela, tem as sementes dentro dela que você vai chegar. E é claro que você não come a semente, mas se você pegar aquelas sementes e plantar aquilo ali, uma só semente, ela é capaz de dar uma árvore que dará muitos frutos. Então, para você chegar nesse meio onde tem essas sementes, para você conseguir semear, você tem que se alimentar do fruto. E nós precisamos de nos alimentar do Senhor. Infelizmente, muitos de nós não damos frutos porque não nos alimentamos do Senhor. Não permanecemos enraizados no Senhor. E a gente não tem como dar fruto bom. Então, o Espírito Santo, nesta noite, Ele quer lembrar cada um de nós que uma das coisas mais importantes é você estar conectado com o Senhor para que você dê frutos, frutos que permaneçam e frutos que são bons e muitos frutos. E nós estamos em Jesus. Ele é a videira, nós somos os ramos. Se nós permanecemos nele e ele em nós, nós daremos muito fruto. E aí tem essa coisa, porque às vezes a gente quer forçar um fruto. Às vezes a gente quer dar frutos no tempo errado. E o Senhor não nos chama para forçar nada. Jesus, quando ele está andando com os discípulos, ele vê uma figueira, ele está com fome, e ele vai até aquela figueira porque ela está bonita, ela está grande, está cheio de folhas. E ele vai até aquela figueira porque ele quer comer. Só que ele chega naquela figueira e não tem frutos. E ele amaldiçoa ela e ela seca. Sabe, nós realmente precisamos de criar frutos no Senhor, gerar frutos no Senhor, que vai permanecer e vai servir de alimento para outros. Não é somente ter a aparência de que estamos dando fruto, mas realmente é ter algo para oferecer quando nós estamos diante de uma situação que tem alguém com fome em alguma área. E
É interessante em Gênesis 1, 2, você não precisa de abrir, mas é interessante porque o Senhor fala, a Bíblia fala que a terra fez brotar a vegetação, as plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E tudo que Deus faz é bom. Tudo que o Senhor faz é bom. E você é uma plantação do Senhor. O Senhor, Ele confiou o Espírito Santo dentro de você, para você ser uma boa testemunha e dar bons frutos. Mas assim como as árvores, os frutos, né? Assim como os frutos de uma árvore demonstram o tipo de árvore a que ela pertence, da mesma maneira, as ações e as palavras de uma pessoa revelam como que é o seu caráter. Sabe, quando a gente está em Cristo, apenas aparentemente, infelizmente, o que as pessoas vão ver não vai ser algo para trazer glória para o nome do Senhor. Infelizmente, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações não vão estar de acordo com o caráter de Jesus. E é por isso que nós precisamos diariamente chegar perto do Senhor e falar: Senhor, que tipo de fruto que eu estou caminhando para dar? Porque às vezes a gente não está dando esse fruto ainda porque a gente não semeou o suficiente. Mas nós podemos chegar perto do Senhor e falar: Senhor, às vezes eu não reconheço as plantações que estão subindo, eu não reconheço as árvores, as plantas que estão surgindo, mas o Senhor, Ele sabe muito bem. Sabe, nós temos a parábola do joio e do trigo, e por mais que o joio é praticamente idêntico ao trigo, mas o que distingue eles, o que faz a diferença entre eles, é que o trigo dá fruto e o joio não. E o Senhor sabe quem é joio e quem é trigo. E nessa noite, o Senhor, Ele quer que realmente nós pensamos, meditamos naquilo que o nosso coração está cheio. Porque a palavra de Deus fala que daquilo que o coração está cheio, né, a boca vai falar. E infelizmente, às vezes nós nos aproximamos de certas pessoas que você conversa 2 minutos com as pessoas e você não quer conversar mais. Porque o que sai daquela boca é maldição, é reclamação, é fofoca, é mentira. E isso não conduz com uma natureza transformada pelo Senhor, com a nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus. Em Lucas 6, 43 ao 45, diz que nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos, e ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. E nessa noite a pergunta para nós é: com quem que nós estamos parecendo? Porque o nosso caráter, ele pode ser transformado, ele pode ser formado de acordo com o ambiente que nós estamos. Mas se a gente realmente não andar com Jesus, se as pessoas não conseguirem reconhecer que, uau, aquela pessoa tem algo de diferente, aquela pessoa tem algo que não é normal, que não é da característica dela, tem algo diferente ali. Sabe, se a gente continua, infelizmente, alimentando essas obras da carne em nós, nós vamos dar mau testemunho. E nós não somos chamados para isso. Nós, como igreja de Cristo, principalmente, nós somos chamados para dar bom testemunho. Uma das características que mostra que nós somos cristãos é se a gente amar um ao outro. E sabe, infelizmente, às vezes dentro da própria igreja nós vemos inveja, nós vemos cobiça, sabe, nós vemos brigas, nós vemos pessoas querendo derrubar a outra. E isso, principalmente no nosso meio que andamos com o Senhor Jesus, não é algo aceitado pelo Senhor. É algo que às vezes o Senhor vai permitir crescer, mas no final isso vai dar destruição. Assim como a palavra do Senhor diz. Então nós devemos semear o que é bom, e isso não vem
de nós, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Nós precisamos de passar por essa transformação diária. Nós precisamos de permitir com que o Senhor arranque os matos, porque às vezes nós temos matos ou raízes que nos atrapalham a dar fruto, que sufoca aquilo que realmente o Senhor quer trazer para fora. Sabe, às vezes, assim como o inimigo, ele foi lá e ele colocou o joio no meio do trigo. Infelizmente, ao longo das nossas vidas, muitas das vezes nós permitimos, ou senão a gente nem sabe, que o inimigo está ali semeando coisas no nosso meio. E a gente às vezes está dormindo, está desapercebido. E depois quando você acorda, você fala, meu Deus, o que foi isso? O que foi isso? Mas eu quero te dizer que assim como o inimigo ele tem o poder de semear certas coisas, nós, pelo nome de Jesus, nós temos o poder de arrancar. E o Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, Ele tem todo o poder de pegar e lançar no fogo aquilo que não dá fruto. Tudo o Senhor tem o poder para poder pegar e lançar no fogo. E sabe o que é interessante aqui? Quando nós não damos fruto, quando a árvore não é boa, o Senhor vai lá e corta. Mas é engraçado porque o Senhor não arranca as raízes. Porque o Senhor, Ele continua dando uma chance para que a gente possa realmente começar a andar segundo a natureza dEle. Começar a deixar Ele transformar para que a gente possa crescer uma nova árvore. E a gente às vezes quer, porque demora o processo. Se você tem alguma plantação na sua casa, você vai ver que demora o processo. E às vezes a gente quer arrancar certas coisas que a gente não reconhece que aquilo ali é bom. Mas o Senhor fala, não, peraí, porque isso daí eu estou cuidando, isso daí eu vou colocar adubo, eu vou arrancar as coisas, porque você não percebe, mas eu estou aqui. Se o Senhor é o seu agricultor, se Ele tem a liberdade de trabalhar em você, você pode ter certeza que Ele vai cavar, que Ele vai arrancar, que Ele vai tirar. Se a terra não é boa, o Senhor está aqui, Ele dá vida para a sua terra, Ele traz saúde para a sua terra, para que você realmente possa ter a substância de poder segurar os frutos que o Senhor vai colocar nas suas mãos. Sabe, no tempo certo, o fruto vai aparecer. Sabe, às vezes a gente desanima porque o que a gente vê do lado direito, do lado esquerdo, são pessoas fazendo isso e fazendo aquilo e não deveriam. Mas eu quero falar para você o que Gálatas diz. Não desanime de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. A pessoa está fazendo o mal do seu lado. Você não se canse de fazer o bem. Você não se canse de semear as coisas que vêm do Espírito. Porque no tempo certo, a pessoa colhe e você também. E é engraçado que quando está na época de dar aqueles frutos, igual se você pegar uma árvore de maçã, não tem como a árvore esconder os frutos. A árvore fica tão cheia, tão carregada, que se ela quisesse esconder aquilo, ela não poderia. Então, quando estiver na hora de darmos frutos, qual é o tipo de fruto que vai sair da sua árvore? Nós somos plantações do Senhor. O Senhor, Ele precisa de ter essa liberdade. Nós precisamos de abrir o nosso coração ao Senhor e falar, Senhor, o que está aqui que precisa de ser arrancado? O que está aqui que precisa de ser podado? Às vezes o Senhor precisa realmente de cortar tudo e começar tudo de novo. Mas o lindo é que realmente o Senhor, Ele não descarta ninguém. Ele não descarta plantação nenhuma. Ele está sempre ali, querendo que a gente dê lugar para Ele poder entrar e falar, não, isso não é bom, tira. Isso não é bom, tira. Não, isso daqui é bom, você pode manter. Sabe, e nós precisamos realmente de entender que se nós não tomarmos uma decisão de andar no Espírito, o que a gente vai colher depois não vai ser bom. O que a gente vai colher depois não vai ser bom e a gente não vai ter como escapar, porque a palavra do Senhor fala que de Deus não se zomba. Às vezes nós podemos esconder para as pessoas que estão no nosso lado, dos nossos pastores. Nós conseguimos esconder os frutos que estão podres.
As raízes que estão podres, raiz de amargura, raiz de tristeza, de rejeição. Às vezes nós conseguimos esconder das outras pessoas, mas do Senhor não. Do Senhor não. E hoje à noite é uma oportunidade que o Senhor está nos dando mais uma vez. Sabe, se nós estamos andando pela carne, infelizmente nós vamos colher destruição. Agora, se nós andamos pelo Espírito, nós colhemos vida. Nós colhemos para a vida eterna. Não é algo só aqui, porque às vezes a gente fica querendo receber as coisas tudo aqui. E o Senhor, Ele também tem coisas para nos entregar na vida eterna. Às vezes aqui você não vai receber a sua recompensa. Às vezes aqui você não vai ver aquele fruto que você gostaria. Você tem plantado. Mas eu quero falar para você nesta noite. O Senhor diz, não desanima. Continua plantando. Continua plantando. Porque se você continuar plantando, você vai colher o que você está plantando. Você vai colher. E o dia da colheita está próxima. Nós somos plantação do Senhor. A obra mais prima do Senhor é em nós. Não é necessariamente o que a gente pode fazer para os outros. Por mais que nós que andamos com o Senhor, nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que demonstrar o amor de Cristo. Nós temos que ajudar um ao outro. Mas a maior obra, a maior plantação que pode ser feita, às vezes você pode ganhar tantas almas, mas aqui continua podre. Porque existem certas coisas que não foram arrancadas ainda. Sabe, e nós precisamos de entender que o Senhor, Ele está às portas e Ele precisa de trabalhar em nós. Qual é o tipo de fruto que nós vamos oferecer ao Senhor? Porque do Senhor a gente não consegue esconder. Naquele último dia do Senhor, eu não consigo esconder. Eu posso ter cara de crente aqui. Eu posso ter cara de crente na igreja. Mas do Senhor eu não consigo me esconder. E isso traz um pouco de temor. Porque realmente nós precisamos de praticar, semear. Semear é algo que não vem de nós, é algo que não é natural. É algo que precisa de ser gerado em nós. Mas nós temos essa responsabilidade de semear. O irmão te feriu. Você não tem o direito de ferir ele de volta. O irmão te xingou. Você não tem o direito de xingar ele de volta. Sabe, porque nós precisamos realmente de aprender com o Senhor Jesus. Se nós queremos ser discípulos do Senhor Jesus. Se nós queremos que as pessoas olhem para a gente e falem, uau, essa pessoa esteve com Jesus. Nós temos que refletir essas virtudes do fruto do Espírito. Sabe, porque nós, infelizmente, muitas das vezes, o que vai revelar o que está dentro de nós é uma situação difícil. Às vezes o que mais te tira do sério são situações difíceis que acontecem com você durante o dia. E quando ninguém está te vendo, quando não tem os pastores do seu lado ou os irmãos da igreja, é aí que você revela a sua verdadeira natureza. É a xícara de café que o Senhor falou. Você só derrama café se você tem café na sua xícara. Agora, se você tem bebida alcoólica na sua xícara, que é suposto beber café, guess what? Isso vai também sair para fora. Não tem nada em oculto que não seja revelado. Uma hora ou outra, aquilo que nós deixamos, permitimos crescer dentro de nós, vai sair para fora. Sabe, e o Senhor realmente, Ele quer que nós demos frutos, mas é fruto que permaneça e frutos que vêm dEle. Ele é a videira. Nós somos apenas os ramos. É se nós permanecemos em Cristo Jesus que a gente vai dar bom fruto. A gente pode dar mau fruto também, infelizmente. Porque o fruto é o resultado daquilo que você fez.
Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você semear coisas ruins, você vai colher coisas ruins. E nesta noite, o Senhor quer que nós olhamos para dentro do nosso coração e perguntar a Ele, porque às vezes realmente a gente tem uma dificuldade em identificar as plantações que estão crescendo. Às vezes a gente não consegue ver que isso é ruim e isso é bom. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para poder nos mostrar, para poder nos revelar, para trazer à luz, porque às vezes tem algumas coisas que crescem no escuro e a gente não vê. E a hora que a gente já dá conta, já está grande demais. E aí o Senhor precisa de cortar. E aí você começa tudo de novo. E o Senhor, Ele não quer nos cortar. Mesmo que se for necessário, Ele fará isso. O Senhor, Ele quer nos podar para que nós possamos dar mais frutos. Mais frutos. Mais frutos. Sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós recebemos uma nova natureza em Jesus e nós temos que andar por ela. Nós não podemos andar por aí dando mau testemunho do nome de Jesus. Nós não podemos andar por aí sendo uma vergonha para o Evangelho. Sabe, infelizmente ainda existe pessoas que piram no trânsito e xingam e ficam bravos. Mas ali no stickerzinho está lá, Jesus te ama. Você acabou de xingar a pessoa toda e ali no seu carro está falando Jesus te ama. E realmente Jesus ama aquela pessoa, mas e você? Se você andar com Jesus, você vai transmitir aquilo que Jesus transmitia, a misericórdia e a graça. Sabe, nós perdoamos a outra pessoa, não é porque a pessoa está certa, ou porque a pessoa é boa, ou merece um perdão. Nós perdoamos as pessoas porque quando Jesus, mesmo depois que ele apanhou, mesmo depois que ele foi cuspido, ele foi traído, ele recebeu chutes, e ele apanhou, e ele recebeu uma coroa de espinho. Mesmo assim, ali naquela cruz, Jesus olha para todas aquelas pessoas e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a natureza de Jesus. Sabe, essa é a natureza de Jesus, que independente de você saber dos defeitos da pessoa, assim como Jesus, ele sabia que Judas ia traí-lo. E o que ele fez? Ele repartia o pão com ele. Ele deixava Judas sentar ali à mesa dele. Ele chamava Judas de amigo, porque você só pode dar, você só pode oferecer aquilo que você tem. E você vai transmitir aquilo que você tem, se for bom, se você passar tempo com aquele que é bom. Você vai transmitir, você vai demonstrar o resultado de você gastar tempo com o Senhor. É realmente nos frutos que vão aparecer quando você está, às vezes, na situação mais difícil. Às vezes, quando você tem plantado e você se cansa e você fala: eu não vou plantar mais nada. Eu não vou semear mais nada porque eu cansei. Agora eu vou revidar com a mesma moeda, porque eu estou cansada de só apanhar. Jesus, Ele nos chama nesta noite para poder nos dar mais uma chance. Para que nós possamos fazer falar: Senhor, a natureza humana pecaminosa ainda está aqui. É uma luta, Senhor. Jesus, me ajuda a crucificar essa carne. Assim como o Senhor se entregou. Assim como o Senhor crucificou literalmente a carne dele pelos nossos pecados. Nós somos convidados pelo Senhor a crucificar a nossa carne, os nossos desejos carnais, as nossas atitudes carnais, que infelizmente trazem destruições para a gente e para as outras pessoas também. Porque infelizmente muitas das vezes a gente esquece daquilo que a gente semeou na vida das pessoas. Sabe, muitas das vezes a gente passa a vida toda brigando e gritando e xingando e cobrando. E de uma hora para outra, a gente fala: ai, agora não vou fazer isso mais. Ei, mas a destruição na vida de outra pessoa está feita.
Você semeou tanta coisa ruim na vida de outra pessoa que às vezes aquela pessoa está caída. Ela está ferida. Ela está precisando, às vezes, só que você venha e dá um abraço, porque o Senhor, Ele não precisa de muita coisa. Porque é Ele quem faz. Do mesmo jeito que a gente não pode produzir fruto sozinho, é Ele que faz. Através de um relacionamento com Ele, com uma aproximação dEle, é Ele que faz esses frutos nascerem. Mas nós somos convidados a realmente praticar essas coisas, colocar em prática. Não é mágica. A nossa natureza humana não é boa. Ela é pecaminosa. E nós precisamos, depois que nós somos recebidos na família de Deus, nós precisamos de passar por essa transformação de dentro para fora. Para a gente ser bênção na vida de outra pessoa e não maldição. Sabe, igreja, nós devemos buscar ao Senhor para saber, Senhor, o que é que eu tenho plantado na vida do meu irmão? Será que eu tenho falado mal do meu irmão? Senhor, será que eu tenho difamado ele? Será que eu sou uma pessoa tão egoísta que eu só penso em mim mesma? Senhor, o que é que está de errado comigo que parece que eu planto, mas eu não colho aquilo que eu plantei? Muitas das vezes é porque, infelizmente, tem ainda algumas raízes, algumas coisas, algumas plantações que estão junto com essa plantação que você fez, que está sufocando o fruto de florescer. Sabe, será que quando nós não vemos o fruto ainda, a gente permanece? Será que realmente a gente consegue fazer igual a música que a gente acabou de cantar? Ainda que a figueira não floresça. Será que realmente a gente consegue se alegrar no Senhor? Porque a alegria é um desses frutos. A alegria é uma dessas virtudes e ela não tem a ver com a minha circunstância. Ela tem a ver com aquilo que eu recebi do Senhor. Ela tem a ver com essa virtude que eu posso exercer. E essa eu não estou conseguindo ver frutos ainda. Mas eu vou permanecer no Senhor. Porque eu sei que sem Ele eu não consigo dar fruto. Sem Ele eu não consigo fazer absolutamente nada. Como que está o seu coração nesta noite? O que é que você tem derramado na vida das outras pessoas? O que é que você tem plantado? O que é que você tem semeado na vida das outras pessoas? Porque se nós estamos em Cristo e nós somos uma nova criatura, e nós recebemos essa nova natureza em Jesus, o que nós deveríamos estar transbordando é de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de ser amável, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Infelizmente, se a gente está em falta em alguma dessas coisas, tem alguma coisa de errado. Às vezes é porque não chegou ainda o tempo certo de você colher. E você tem que continuar semeando essas coisas, embora você não veja. Mas muitas das vezes é porque as outras coisas também estão semeadas no meio. Sabe, muitas das vezes é porque realmente, infelizmente, da nossa boca sai coisas que não deveria. Porque o nosso coração às vezes ainda está cheio de coisas que não deveria. E o Senhor, Ele precisa de tornar o nosso coração como o coração dEle. Um coração que realmente ama. Sem querer nada em troca. É tão bom quando você faz algo para uma pessoa e essa pessoa te retribui com agradecimentos. Essa pessoa te retribui falando, uau, obrigado porque você mudou a minha vida, você fez essa diferença. Sabe, mas às vezes quando a gente não acha isso, a gente não encontra esse reconhecimento, a gente quer parar, a gente quer desanimar, a gente quer achar que não vale a pena continuar semeando. Mas eu falo uma coisa para você, aquilo que você recebeu do Senhor, que é a natureza do Senhor. Se você não desanimar, se você não voltar atrás, se você não der uma virada assim, não, peraí, eu vou continuar fazendo bem. Se você não voltar atrás,
na sua decisão de servir ao Senhor, no tempo certo, apropriado, isso dará frutos. Ainda que você não veja hoje, mas no tempo apropriado, isso dará frutos. Eu quero convidar você nesta noite para vir aqui na frente. Nós vamos orar nesta noite. E vamos pedir ao Senhor para sondar os nossos corações. Para sondar a nossa plantação. Peça ao Senhor nesta noite. Às vezes você pode ter esquecido de algumas coisas que você tem plantado. E às vezes você precisa de pedir perdão a alguém. Às vezes você precisa de desligar algo no mundo espiritual. Para poder destravar, para que os seus frutos realmente possam ser vistos e sejam frutos bons. A primeira oração que eu gostaria que nós fizemos nessa noite. Eu não sei se você está aqui, porque a palavra do Senhor fala que se nós não permanecermos ligados à videira que é Jesus Cristo, infelizmente a gente não vai dar fruto. Não vai dar fruto bom. Então eu quero convidar você, eu não sei se tem alguém aqui que não está conectado à videira de Cristo, que não está conectado em Jesus, que não tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Ou às vezes você andou com o Senhor, mas por causa de tanta coisa, às vezes você se desligou dele. Às vezes realmente teve aquele rompimento que você foi cortado do Senhor. E nessa noite, se você está aqui e você sabe que você precisa de se reconectar com o Senhor, essa é a sua oportunidade. O Senhor Jesus, Ele não te lança no fogo. Se preciso for, os ramos são lançados, mas você não. O Senhor, Ele não te descarta. Ele continua esperando com que você realmente tome decisões. E ande com o Senhor. E permaneça com o Senhor para que você possa dar muitos frutos. Se você está aqui nesta noite e às vezes você não conhece o Senhor Jesus, ou você quer voltar para os caminhos do Senhor, essa oportunidade é sua nesta noite. Essa oportunidade de te reconectar à videira que dá vida. Sabe, quando a gente está chegando numa praia, você consegue sentir o cheiro das águas. Mas é só quando você está bem perto. Se você está longe, infelizmente você não consegue sentir. Mas à medida que você vai se aproximando, que você fala, meu Deus, eu estou chegando perto. Ali sim você fala, uau, eu consigo chegar. Eu consigo sentir o cheiro das águas que traz vida, que traz aquela esperança novamente. Sabe, às vezes o que você tem plantado até aqui, infelizmente, não te produziu nada bom. Às vezes é porque você está tentando fazê-lo sozinho. E sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor nós não podemos dar frutos bons, frutos que permaneçam. Então se você está aqui nesta noite e você quer se reconectar com o Senhor Jesus, a videira, o meio está aberto para você. O Senhor Jesus, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Ele quer podar você no secreto. Ele quer colocar adubo em você no secreto. Ele quer arrancar certas coisas de você no secreto. E para isso você tem que permitir. E se você está aqui nesta noite, mais uma vez, mais uma oportunidade. Se você entrou por essas portas, não foi em vão. Esta noite o Senhor te chama para reconectar com Ele. Às vezes você está desligado do Senhor, você precisa de se reconectar. Agora é a sua oportunidade.
Você está bem-vindo para vir aqui e falar: Senhor, até agora eu tentei, mas os resultados foram maus, porque eu tentei sozinho. Mas eu reconheço que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Então eu venho aqui me render novamente, me reconectar novamente. Se você está aqui, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. O Senhor, Ele não joga você fora. Ele te dá oportunidades e mais oportunidades e mais oportunidades. Mas infelizmente, uma hora essas oportunidades se acabarão. Infelizmente, às vezes a gente fica esperando até o último momento para poder falar: ok, agora talvez eu venha me reconectar com o Senhor. E o Senhor fala mais uma vez: se você está aqui e você está desconectado com Ele, Ele te chama para reconectar novamente, para Ele poder começar a trabalhar em você novamente. Se não tem ninguém, se todos estão salvos, eu gostaria nessa hora que você fechasse os seus olhos. Fala: Espírito Santo, traga à minha memória se houve alguma plantação que eu fiz que trouxe frutos ruins. Senhor, me lembre agora se tem alguma coisa que o Senhor colocou nas minhas mãos e ao invés de plantar, de semear, eu coloquei e me esqueci. Senhor, eu estou aqui. O Senhor conhece o que está crescendo. O Senhor conhece qual é o fruto que vai dar. Senhor, eu te dou a liberdade para arrancar tudo aquilo que não vem do Senhor. Todo mato, toda raiz, tudo aquilo que não foi o Senhor que colocou. Senhor, aquilo que o inimigo semeou enquanto eu estava dormindo, o Senhor vê. Senhor, agora, pelo poder que há no nome de Jesus, eu me arrependo de toda obra da carne que eu venho alimentando, que vem se fortalecendo, que vem crescendo e já está fora do meu controle. E eu preciso que o Senhor venha e corta e arranca e tira de mim, Senhor. Senhor, me limpa, me purifica. Senhor, coloca, Jesus, os nutrientes necessários para que eu possa crescer em Ti, que eu possa dar frutos em Ti, e que as outras pessoas também possam ver esse fruto e se alimentar deles. Senhor, que eu não seja hipócrita na casa do Senhor. Eu sei que o Senhor me vê. Eu sei que o Senhor sabe daquilo que eu tenho semeado. Mesmo quando ninguém me vê. Senhor, se não é algo do Teu Espírito, arranca. Tira a semente, Senhor. Não permita que cresça, Senhor. Eu não quero dar frutos para destruição. Eu quero dar frutos para a vida eterna. Frutos que permaneçam. Frutos, Senhor, que vão trazer glória para o Teu nome. Senhor, nessa hora, Pai, o Teu povo está aqui, Jesus. O Teu povo está aqui, Senhor Jesus, a plantação do Senhor. Deus, ó Pai, nesta hora, Senhor Jesus, ó Pai, eles confessaram que eles não querem dar frutos ruins, que
porque eles querem dar frutos bons que venham do Senhor. Deus, agora nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo com força, com ânimo, Senhor Jesus. Que eles venham realmente se fortalecer no Senhor, para que eles possam, Deus, permanecer em Ti. Que eles possam permanecer, Senhor, até o último, Senhor Deus, suspiro, falando: até aqui eu caminhei com o Senhor. Até aqui eu não me cansei de fazer o bem. Eu não cansei de amar um ao outro, independente da reação da outra pessoa. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo. Eu abençoo o teu povo, que eles venham frutificar com frutos bons. Frutos, Senhor Jesus, que vão dar, ó Deus, para alimentar outros. Em nome de Jesus, que eles venham, Senhor Deus, chegar no lugar da Tua presença, para que eles possam realmente estar passando pelo processo de transformação de dentro para fora, de transformação, de limpeza, Senhor, de, Senhor Jesus, ó Pai, de arrancar aquilo que o Senhor não colocou, de ver, Senhor, aquilo que o Senhor não colocou dentro, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo o seu povo nesta noite, Pai, em nome de Jesus.